começou a falar a gente começou a falar da mortificação, né? E que basicamente a mortificação acontece com o encontro das almas e que as almas em geral são representadas por pedrinhas e elas sendo pontiagudas, uma batendo com a outra, né? Pela água do rio, é, elas vão se polindo. A gente é uma representação simbólica, quase uma parábola, né? De da pedra sendo a nossa dura cerviz para fazer a vontade de Deus e a água, né? Que essas pedrinhas estão imersas assim é a vida, né? Que é Jesus Cristo em nós. Então a gente começa com uma meditação. Bom, importa progredir na vida espiritual e nunca parar no caminho. Bom, a quem interessa que o homem, feito à imagem e semelhança de Deus, batizado com alma imortal, continue no pecado ou não progrida na vida espiritual? A Satanás. Ele vai usar a tentação até a nossa morte para nos fazer permanecer no pecado ou cair nele. Ele vai usar o mundo com todo o seu pensamento, filosofia, ideologia, etc., para nos invadir de conceitos, ainda que sutis, permeando nossa alma, de mentiras, ilusões, enfraquecendo nossa fé. Vai usar nossa natureza corrompida, como a dele decaída, para nos desviar de Deus. Se já cometemos um único pecado mortal, merecemos o inferno e fomos dele. A gente tem que ter isso assim muito claro na cabeça da gente. Deixamos de amar a Deus para servir aquele que disse não servirei e imediatamente caiu. Então, a gente faz exatamente como ele. A gente fala não servirei, não vou fazer a vontade de Deus e vou cair. No, é, Satanás nos conhece, não o íntimo das nossas almas, porque só quem conhece é Deus, mas ele conhece as nossas inclinações, fraquezas, defeitos e, claro, os nossos pecados. Ao diabo interessa que nossa vida espiritual não progrida, pois sabe que, sendo alma anãs, chegaremos à tibieza e daí ao pecado com mais facilidade. Ao diabo não interessa que façamos exame de consciência, confissões frequentes, nem preparações bem feitas para dispor nossas almas para a Santa Missa e para uma comunhão eucarística frutuosa. Muito menos quer almas penitentes. A contemplação do Calvário, a oração do terço, aqui está errado, é o amor à Virgem Maria, depois eu corrijo. A leitura de bons livros, pois a nossa inteligência firmada na doutrina tem uma fé fincada na rocha e uma vontade conforme a de Deus. Nem quer qualquer conselho sobre a diminuição progressiva do amor próprio, que é o que a gente está fazendo aqui, pois ele sabe muito bem o lucro de uma alma soberba que não quer se imolar com Jesus pela mortificação diária. Ele quer que tenhamos um amor sentimental, uma fé sentimental, nenhum conhecimento da doutrina. Quer a crença que podemos melhorar com nossas próprias forças, vivendo a heresia do pelagianismo. Quer que sejamos ativos, acreditando que assim servindo melhoraremos. Quer que acreditemos que Deus faz tudo sem o nosso esforço para vivermos segundo um- uma doutrina nossa, que nos faz cair. Então, eu vou fazer um comentário aqui. Existe na igreja, assim, essas heresias permeadas, né? Por que que a gente... eu até pedi para vocês ouvirem um áudio do Padre Paulo Ricardo, porque ele fala exatamente disso, né? Olha só, preste atenção. Não é só a leitura da Sagrada Escritura que importa, importa conhecer a doutrina, aquilo que é de fé, ou seja, aquilo que é dogma da igreja. Todos os dogmas da igreja são fundamentados direta ou indiretamente na Sagrada Escritura, né? E não cabe a nós discutir se é ou se não é, cabe a nós apenas crer e ponto.
Então, por exemplo, não está escrito na Sagrada Escritura que Nossa Senhora foi assunta ao céu, tá? Mas a igreja diz que foi assunta ao céu, acabou, né? Então, existe algumas coisas dentro da igreja que facilitam muito que a gente não progrida na, na vida espiritual, que é justamente não estudar a doutrina e não ter esse conhecimento que fica parecendo assim uma coisa elitista, né? Nossa, a gente está estudando umas coisas assim diferentes. Não, é que porque é isso que é a doutrina da igreja. Se a gente não conhece, a gente peca. Por quê? Porque os padres não estão falando disso, a catequese não está falando disso, né? A gente só ouve isso na internet com alguns bons padres que estão corrigindo agora esse problema. Também não me cabe aqui ficar falando de problemas da igreja. O que a gente sabe é que o Espírito Santo guia a igreja e que Jesus prometeu que a porta do inferno não prevalecerá sobre ela. E aquilo que nos diz respeito, que é a salvação da nossa alma, é procurar a verdade. E a verdade, a nossa igreja, ela é fundada em três pilares, que são a Sagrada Escritura, a Sagrada Tradição e o Sagrado Magistério. Então, o diabo, ele também conhece a Sagrada Escritura de cabo a rabo. Os protestantes conhecem, eles ficam citando versículos, já leram tudo de cabeça para baixo e eles não são católicos. É só uma parte, né? E essa parte sem a luz do magistério que nos ensina, a gente não consegue, a gente vai acabar caindo no mesmo problema dos protestantes, que é querer acreditar naquilo que a minha inteligência consegue conceber, né, dentro daquilo que eu estou estudando, né, que é se eu pegar só a Sagrada Escritura. Então, a doutrina da igreja ela tem uma coisa chamada teologia cética e mística, onde vários doutores da igreja escreveram coisas fundamentais que nos ensinam justamente esse caminho para a vida espiritual, né? Porque eu tenho que conhecer como é que eu vou, qual que é o caminho para eu chegar ao céu. Aí depois disso a gente estuda a doutrina no que rege a questão assim, né, do catecismo, o credo, né? Então, a gente tem que conhecer aquilo tudo, né? É importante que eu conheça mais a doutrina do que ler a Bíblia inteira de cabo a rabo, né? Sem a luz do magistério da igreja. Então, a doutrina. Então, quando a gente fala assim, é importante que se leia, que se estude, a gente fala isso porque quando a gente está lendo, eu estava conversando sobre isso com um professor de filosofia para eu ter mais fundamentos, né? Quando a gente está ouvindo, né, muita coisa escapa, apesar de que a Sagrada Escritura fala que a fé entra pelo ouvido, né? Mas por que ele fala isso? É verdade, a fé entra pelo ouvido, mas eu preciso, né? Eu preciso ruminar aquilo tudo, porque a visão ela é o dos sentidos o mais perfeito. Então, quando eu leio, né, a minha inteligência, ela é capaz de perceber melhor essa realidade do que eu estou lendo, do que só eu ficar escutando. Lembrando que antigamente as pessoas tinham técnicas de memória que hoje em dia a gente não tem, né? As pessoas, porque elas não tinham livros, elas decoravam todas as coisas e sabiam aquilo tudo de cor, ou seja, elas ruminaram aquilo tudo, né? Então a gente precisa disso, né? Então, quando eu falo assim, não ouve audiobook, porque você não vai firmar isso na sua inteligência e ler o livro que a gente indicou, é porque quanto mais você lê, mais aquilo entra na sua inteligência, porque a nossa a nossa fé, ela não é um sentimento.
Assim como o amor não é um sentimento, né? Olha só, os anjos, eles amam e eles não têm sentimento, porque o sentimento está ligado ao corpo. Como que eles amam, então, se eles não têm sentimento? É porque o amor não é um sentimento. O amor está ligado à vontade. Eu amo, né? É porque eu quero amar e não porque eu sinto isso ou aquilo, né? E os anjos são mais perfeitos do que nós, ou seja, eles amam com muita perfeição que nós inclusive não amamos com perfeição, né? Nós progredimos no amor. Eles não. Eles já têm tudo, né, ali perfeito neles. Eles não crescem nem aumentam no amor. O que eles são, eles já são, né? Aí isso aí a gente vai estudar depois, angelologia. Então, é, é super importante, até como um instrumento de combate, sabe, ao diabo e ao mundo e a nossa concupiscência, né, ter essa doutrina firmada na nossa alma. Como é que a gente sabe que a doutrina está firmada na nossa alma? Quando alguém fala uma coisa que não é da doutrina, às vezes numa homilia um padre pode falar, aí você fala assim, não, mas não é isso. Ah, mas ele é padre, ele devia saber. É verdade, mas ele pode ter sido mal formado, e aí ele não sabe, e ele está falando uma coisa que não é da doutrina. Ou quando alguém pergunta para você, isso, aí você fala, você tem a resposta imediata, como, sabe? Como assim? Isso é feijão? Aí você vai falar, é feijão. Você reconhece o feijão, entende? Então, quando é uma coisa que está errada da doutrina, você reconhece imediatamente. Por que que você reconhece? Porque aquilo já está assim entranhado em você. Então, a tua possibilidade de progressão, de progresso, desculpa, é muito maior e a possibilidade de pecar é muito menor. Por quê? Porque você já estudou quem é Satanás, você já estudou quem é você mesmo, porque você tem três concupiscências, você já estudou o que que é o mundo, você já estudou, você e o estudo ele leva ao amor, né? Assim, tudo tá. Então, assim, também tem muitos teólogos que estudaram muito e não amaram, né? E não amam. Então, por quê? Porque a gente volta lá na primeira aula da gente. É fé e razão, lembra? São as duas asas, né, que nos fazem nos elevar para Deus. Então, nada justifica estudar se não for porque eu amo, né? Então, se eu não amo, eu vou ficar estudando só para aumentar a minha soberba. A gente também vê isso muito, assim, hoje em dia tem pessoas que estudam muito, são super inteligentes, e a gente, né, assim, e são extremamente soberbas, assim, né, super vaidosas com a inteligência delas. Mas aqui a gente está ensinando o estudo como instrumento para o amor, né, para aumentar esse amor. Então, o que que acontece? Essa heresia do pelagianismo, né? Ai, Deus sabe de todas as coisas, não tem problema. Você está em pecado mortal, mas Ele sabe que você não quer ficar. Tá, ele, ele sabe que a pessoa não quer ficar, não cabe a nós julgar a pessoa, mas cabe a nós instruir a pessoa de que quando a pessoa está em pecado mortal, ela está cortada com a graça santificante. Está cortada, não adianta, cortou. Ela só vai restaurar a graça santificante quando ela confessar. Então, a gente vai falar bastante disso. Outra coisa é o ativismo, né? Aí eu faço 300 pastorais na igreja, mas em casa eu sou um inferno na torre, né? Assim, aí 300 pastorais que não me levam para o céu. Porque não é, a pastoral não salva, né? Assim, eu só estou servindo, estou ali fazendo mil coisas, mas eu posso também fazer mil coisas sem estar ali, né? E eu não vou fazer isso por Jesus, então também não adianta nada. Então, essa é outra heresia que tem na igreja. O ativismo, né? É a Marta, 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 por que te inquietas tanto? Aí faz milhões de coisas. E a outra coisa é o sentimentalismo, né? O sentimentalismo que é um problema também sério. Por quê? Porque o sentimento, ele, quando a gente morrer, a gente não leva o sentimento. Veja, a nossa alma, ela vai levar para o céu as potências, inteligência e vontade.
né, e memória. A gente vai chegar lá na frente de Jesus sem sentir nada, gente, porque a alma é um espírito e o sentimento está ligado ao corpo. Aí a minha fé é um sentimento que não tem tamanho, assim. Aí eu vou para o grupo de oração, choro, 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 pulo, grito, tá. É uma coisa absolutamente fora da doutrina da igreja. A doutrina da igreja não ensina que para a gente se salvar, a gente tem que sentir sentimentos. Ela não ensina isso, não ensina. Então, eu fico achando assim que se eu na missa não senti nada, então não teve a graça. Se eu não rezei direito e fiquei distraída, então não teve a graça. Se eu não. Se na hora que o padre deu a confissão eu não senti assim, né, um frio na espinha, então não teve a graça, ela não é sensível. Deus pode querer nos dar uma graça sensível para nos consolar, e, em geral, ele nos dá graça sensível porque nós somos muito fracos, mas na hora que a gente está começando a ficar um pouquinho mais forte, ele tira, inclusive, essa graça sensível que ele dá, mas que não é ele. Porque Deus ele é uma outra coisa que a gente não consegue compreender totalmente, né? Aliás, Deus é espírito puro e ele não tem sentimentos. Não tem sentimento. Não, não tem sentimento. Então, né? É, Então vamos lá. Mas mas nada que comece de verdade a elevar nossa alma para uma vida sobrenatural na graça santificante o interessa, pois estaremos em contínua subida para a santidade e cada vez menos sujeitos a ele. Então, quando a gente começa uma vida de progresso espiritual, em geral o demônio ele começa a tentar muito a alma, né? Porque ela vai começar a se desligar dele, ela vai compreender uma série de coisas, ela vai ter vários outros instrumentos para lutar contra ele, e aí ela vai se distanciar dele. Ele, claro que ele detesta isso, né? Ele não suporta. Agora a gente vai mudar um pouquinho o ponto de vista que eu vou falar assim, ó. Então, só para mostrar o quanto o quanto nós podemos estar elevados ou rebaixados, né, na nossa vida espiritual. Então, aqui, ó, é bem aula de escola, né? Aliás, a educação, como ela começou com a Igreja Católica, ela tem coisas que são extremamente católicas, né? O reino mineral, o reino vegetal, o reino animal. O ser humano, que é um animal racional, né? Assim que a gente é colocado, e o anjo. Então a gente vai ver assim como que funciona perante Deus cada um desses reinos, né? Para a gente poder entender o que que é uma vida sobrenatural e uma vida natural. Então, olha, todas as coisas subsistem em Deus. O que que é subsistir? É existir, perdurar, viver, sobreviver. Ou seja, é Deus que sustenta tudo, né? Sustenta a nossa vida, a vida da planta, aquela pedra que também não tem vida, o anjo que a gente não vê, tudo é ele que sustenta, né? Então, ó, vamos assim, parte por parte. Uma pedra subsiste em Deus e não tem alma. Não tem vida e não pode morrer. O seu modo de ser, mas ela é um ser, né? Por participação. O seu modo de ser é muito inferior, ou seja, o reino mineral é o reino mais inferior. Por quê? Porque não tem a vida interior, né? Ou vida interior, desculpa. Eles não têm vida, como a planta tem, o animal tem, nós temos e o anjo tem, né? Então é a forma mais inferior de vida, né? Uma planta, ela subsiste em Deus e ela tem uma alma vegetal. Olha que legal. Mas ela tem só a vida natural. Quando ela morre, termina a vida dela. Por isso que a gente pode comer alface, que a gente não está assassinando uma alface, porque ela não tem uma vida espiritual. E por isso que não dá para reencarnar, entende? Voltar à alface, porque se eu sou
um ser com vida espiritual, a minha alma é espiritual, eu não posso virar uma alface na próxima encarnação, porque a alface não tem, né, alma imortal, ela tem uma alma vegetal. Ela termina quando termina, quando ela morre, né? Então, ainda assim ela é muito inferior, porque ela não tem conhecimento, né? A vida dela é uma vida sem conhecimento, ela não conhece. O animal subsiste em Deus, ele tem uma alma animal, que também termina quando morre. Então, eu também não posso reencarnar como cachorro. Por quê? Porque a alma do cachorro termina quando ela morre, e a minha alma não termina quando eu morro. Então, a explicação para a reencarnação, ela é muito boa, né? Ó, vai terminar em 10 minutos. Sabe o que eu vou pedir? Que a Taja abra uma sala para a gente quando terminar a Taja. Porque senão a gente fica levando muito tempo esperando 8 minutos, tá? Aí a gente vai fazendo assim, cada vez que termina, a outra pessoa que. Tá. Então, a alma, o animal, ele tem vida apenas natural. Ó, ele tem instinto, cuja necessidade será saciar o instinto. Ele tem sensibilidade, mas ele é inferior a nós. Aí, olha só, onde é que eu quero chegar. O homem, ele subsiste em Deus, ele tem uma alma humana que é espiritual e imortal, pois ela tem faculdades, né? No plano natural, ele é basicamente regido pelas mesmas necessidades que o animal. No plano natural, o homem é um animal racional, claro que superior aos demais seres vivos, tá? Então, o homem, ele parece muito com um macaco quando ele está só com a vida natural. Parece, né? Não pode ser igualado porque ele tem uma alma imortal e espiritual. Mas se ele vive só a vida natural, né? Ele está só vivendo as suas necessidades básicas, ainda que elas sejam mais elevadas que um animalzinho qualquer. O anjo subsiste em Deus, é espírito puro e é muito superior ao homem. A gente também vai estudar sobre isso. E acima de todas as criaturas está aquele que é o ser perfeito, cujas vidas criadas participam da sua vida incriada. Porque Deus, ninguém criou Deus, né? Que subsistente em si mesmo, ou seja, Deus mesmo, né, não precisa de ninguém para que ele subsista, para que ele fique ali. Ele que é Deus e ponto. Ele não precisa de nada, ele não precisa completar nada, ele não tem necessidade de coisa nenhuma, porque ele tem todas as coisas, porque ele é Deus, né? Agora, muito mais que a vida natural, Deus quer nos fazer participantes dessa vida divina, nos dando uma vida sobrenatural, nos adotando como filhos pelo batismo, nos dando essa participação misteriosa da sua natureza divina pela graça. Então, olha o que que é a graça. A gente vai falando da graça, graça, graça. Mas o que que é a graça? A graça é a participação da natureza divina de Deus. Ou, como diz Santo Tomás, a graça é a semelhança participada da natureza de Deus. A graça é alguma coisa que a gente não pode ter se não nos for dada. Eu não posso, é, por mim mesma, ter a graça. Então, eu não, eu não posso é, ter a graça santificante habitual se eu não recorrer ao sacramento. Porque entendeu? Eu não rezo e consigo a graça, por exemplo, eu quero a graça santificante agora. Senhor, o Senhor me dá uma graça santificante agora? Não, Ele pode me dar uma graça atual, que é uma graça passageira, para que eu me converta e vá buscar o sacramento, né? Porque eu não consigo ela. Por quê? Porque ela me foi dada pelo batismo, ela tá incrustada em mim por uma marca indelével. E eu não tenho acesso a isso. Eu preciso, né, de Deus, né, e do sacramento. Eu sozinha não tenho onde buscar na natureza a graça, né? Mas aí tem uma coisa muito interessante, que nós, sem a graça santificante ou habitual, nós ficamos muito parecidos com os animais. A gente pode até se reconhecer neles, né?
Eles são carinhosos, eles têm uma certa inteligência, eles sentem saudades, eles sentem tristeza, eles sentem fome, eles podem ser animais, eles podem ser fofinhos. E a gente se identifica com eles e fala assim: ah, eles são parecidos com a gente, né? E são, né? Mas olha só, pior do que eles, nós conseguimos ser. Porque nós conseguimos, nós somos capazes de pecar e eles não. E nós conseguimos escolher o mal antes de Deus, que é o bem supremo. Ou seja, nós escolhemos o homem velho, né? Estou levando em consideração que estamos falando com pessoas batizadas, né? Nós escolhemos o homem velho, arraigado em suas paixões, e sempre que cometemos um pecado mortal e perdemos a vida sobrenatural. Nessa hora, nós odiamos a Deus e amamos o diabo. O pecado mortal é isso, tá? Eu, o que que é odiar? Aí, essa palavra é muito pesada, a gente não pode falar isso. Não, a gente pode, porque quem ama não comete um pecado mortal. Porque eu sei que quando eu cometo um pecado mortal, eu estou preferindo Satanás. Ele é, né, ele que me induz ao pecado, a minha alma fica sendo dele, e aí acabei de perder o amor por Deus, acabei de ser cortada. Estou sem a graça santificante, né? Então, amar o pecado, ou seja, pecar é de alguma forma amar o pecado. Quando eu tenho alguma dificuldade com algum pecado, é porque eu tenho algum apego àquele pecado. Então, se eu tenho um apego àquele pecado, eu amo ele de alguma maneira. Na hora que eu amo um pecado de alguma maneira, eu estou não amando a Deus. Então, como que se fala quando a gente não ama? Então, a gente odeia, né? É exatamente isso que a igreja ensina, tá? As pessoas não falam muito nessa palavra porque acham que vão deixar as almas assim horrorizadas. É para ficar horrorizado. A gente tem que ficar horrorizado com a gente mesmo. Gente, eu estou odiando a Deus? Estou, eu sou capaz de odiar a Deus. Eu, por exemplo, odiei a Deus mais de 30 anos na minha vida. Por quê? Porque eu preferi o pecado mais de 30 anos na minha vida. Ponto. Não queria saber de Deus. Fiz as coisas sozinha. Então, aqui, aí eu botei um bichinho bem fofinho e vocês veem aí, né, que desse lado aqui tem o demônio, né? Então, o homem velho é o homem, é o homem animal racional, né? Ele se parece muito com um animalzinho. Ele chega até a ser fofinho, mas ele consegue fazer coisas que o animalzinho também não faz, porque ele vai saciar as suas paixões, né? Então, ele vai rebaixar, né, a alma dele aqui, né, aquele eu que a Santa Edith Stein fala, né, que o nosso eu, ele é móvel, né, então eu vou ficar lá embaixo, né, eu vou ficar sendo dominado pelas três concupiscências, né? Então, a nossa natureza decaída, ela é uma coisa pavorosa, ela faz isso com a gente, né? Então, eu vou ficar como um bichinho, eu vou querer fornicar se eu tiver com vontade de comer, se eu tiver com vontade de beber, se eu tiver com vontade de encher a cara, se eu tiver com vontade de ir para balada, se eu tiver com vontade. Então, eu sou regida pelas minhas paixões, não consigo me controlar. Então, eu não sou livre, eu sou escravo das minhas paixões, né? Eu me escravizo, né? Eu sou escravo das paixões. Então, o problema do pecado é que nós ficamos sujeitos a nós mesmos, ou seja, a gente já sabe, a nossa natureza corrompida, as três concupiscências, ao diabo e ao mundo, pois não somos capazes de ter o progresso espiritual, não somos capazes de elevar a nossa alma sem haver vida sobrenatural pela graça santificante da qual estamos cortados. É preciso deixar claro, como verdade de fé, tá? Gente, isso é dogma da igreja, que sem a graça santificante não nos santificamos e não teremos a vida eterna. Pois é a graça santificante, é o germe da glória eterna. Então, se eu não quero e eu quero continuar no pecado, eu não me salvo. Então, olha o que que o catecismo diz. O pecado mortal destrói a caridade, né? O que é a caridade? É Deus, né?
no coração do homem por uma infração grave à lei de Deus. Desvia o homem de Deus, que é o seu último fim, a sua bem-aventurança, preferindo-lhe um bem inferior. Entende? É, a graça é o germe da glória. Então, eu prefiro, né? Oi, Adriana. Ai, que bom, Adriana. Eu prefiro esse bem inferior, né? Agora ele fala que o pecado venial ele deixa subsistir a caridade, ou seja, a gente não perde a caridade completamente, mas é uma ofensa a Deus e é um ferimento a Deus. Por isso a gente precisa confessar os pecados veniais. Ele não é apagado na missa.